nosso RJ hoje é sobre um assunto muito especial, intercâmbio. E nós vamos falar com a expertise do assunto, Marina Mota. Ela já lançou 2 livros, Intercâmbio de A a Z e Intercâmbio na Era Digital. Não é isso, Marina? Isso mesmo, Beth. Marina, é um prazer ter você aqui. Prazer enorme, prazer E falar meu. desse assunto que desperta a curiosidade de todo mundo. De uma geração nova e agora até uma geração, vamos dizer assim, mais madura, que está começando a se descobrir, a viajar, passar tempo fora depois dos 60 anos. Não é isso? Exatamente. O intercâmbio, ele cada vez mais, ele não está datado para adolescente. Ele começa cada vez mais cedo, com os intercâmbios em família. Então vai pai, mãe, a família. A partir de 6, 7 anos já tem opção para as crianças estudarem junto com os pais. E se estende até 80 anos, né? Cada ano a gente sente um aumento de aposentados, de pessoas que estão trabalhando de forma remota e aí podem se ausentar ou período de férias, ou um período mais longo, e que realmente colocam em pauta a questão da prática do idioma e de se sentir local por um período, que é muito diferente de você ir como turista, né? Com a questão de poder alugar casa, né? Aplicativos como Airbnb. Então você aluga uma casa, você fica 2, 3, 4 semanas se sentindo local. Então vai para o supermercado, tem aquela vivência realmente diferente do que um turista teria e aperfeiçoa o idioma, seja para questão de hobby, às vezes a pessoa tem vontade, eu queria aprender francês, queria aprender espanhol, às vezes por hobby, ou então não, realmente eu estou precisando, vou assumir uma posição de chefia, preciso aperfeiçoar meu inglês, preciso fazer inglês para negócios, e aí faz isso, às vezes, com a família e consegue consolidar tudo isso dentro de uma mesma experiência. E às vezes você quer só conhecer a cultura do local, se aculturar daquele local, passar mais tempo, passar 1 mês, 2 meses, você faz esse intercâmbio. Exatamente. E assim, o intercâmbio ele é exatamente isso, é essa troca. Eles vão melhorar o idioma, mas eles também vão ter aquela imersão real na cultura, né? E isso é muito bacana, você ter aquela vivência, aquele mergulho cultural. Vamos falar assim, eu queria começar voltando um pouco da minha época. Quando a gente falava intercâmbio, a gente tinha aquela noção de intercâmbio, de passar 6 meses ou 1 ano fora, né? Geralmente na época da adolescência, e ficar em casa de família. Ainda existe esse tipo de intercâmbio ou mudou completamente? Quando minha mãe começou o STB aqui em Recife, fomos realmente pioneiros na questão do intercâmbio cultural, tinha muito essa coisa de ou o aluno ia para uma escola pública, uma família voluntária, no meio do nada nos Estados Unidos, ou ele ia para uma boarding school, ficava acomodado na escola na Suíça. Então eram 2 extremos, né? O mercado mudou porque hoje a gente continua tendo essa opção, né, do tradicional, da escola pública, da família voluntária, e continua tendo, vamos dizer, esse custo-benefício um pouco mais elevado da Suíça, mas a gente tem um intermediário, a gente vai ter opções no Canadá, nas escolas públicas, mas famílias remuneradas, opção na Inglaterra, tanto ficando na escola como em casa de família. Estados Unidos, tanto em boarding school, em escola interna, como ficando em casa de família também. Austrália, o SCB tem um escritório em Sydney, então isso dá um super suporte para os nossos alunos, muito embora é um país super distante do Brasil, mas tem um clima muito parecido, a gente brinca que é um Brasil que deu certo. Então, existe realmente muitas opções, não só de duração, como de diferenças de valores. Então, antigamente tinha essa coisa de, tem que ter muito dinheiro para fazer intercâmbio. Hoje existem muitos formatos, opções até onde você combina com estudo e trabalho. Então, às vezes, fica muito mais viável para um público que, às vezes, não tinha acesso a esse mercado, né? Então, você pode pagar com 2 anos de antecedência, parcelar em várias vezes e viabilizar um intercâmbio onde você, por exemplo, vai estudar e trabalhar. Então, muitas vezes isso pode fazer sentido para um público que está com dinheiro mais apertado, mas tem o sonho de viver essa experiência. E a pessoa se programar, porque eu acho interessante isso que você falou. Vamos supor que a pessoa tenha vontade de fazer um intercâmbio com 16, 17 anos, que é quando normalmente acontece a vontade, o desejo de ir. Então a pessoa com 14, 15, os pais já começam a se programar e já começar a pagar isso, não é? Porque a vantagem de você se programar com antecedência é exatamente não ficar tudo, né, pagar tudo de uma vez só. Então, a gente sempre recomenda que a antecedência seja de 6 meses a 1 ano. Porque, realmente, pós-pandemia, as vagas estão acabando muito rápido dos principais programas, as escolas estão lotadas, o mundo inteiro voltou da pandemia querendo viajar, né? A gente ficou preso, né?
E, fora isso, tem a questão mesmo de você facilitar a forma de pagamento, porque normalmente já tem que estar pago quando o aluno viaja. Então, alguns formatos é possível parcelar no cartão, outros não. E aí você tem que ir pagando, tipo, mês a mês um pouquinho. Então, é interessante essa antecedência até para não ficar muito pesado para a família. Agora, vamos falar aqui. Os destinos mais queridinhos ainda continua sendo Estados Unidos, Canadá e Inglaterra? Bom, a gente teve um boom de Canadá, assim, na época que eu fui intercambista, anos 2000. Muita gente começou a ir para o Canadá que tinha uma diferença de valor muito grande em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e Inglaterra. No entanto, pós-pandemia, a gente sentiu que alguns países ficaram com fronteiras um pouco mais fechadas ou uma dificuldade, às vezes, de fila em consulado para tirar visto. Então, isso mudou um pouquinho o cenário e muitas pessoas passaram, pós-pandemia, a migrar para países onde tiveram fronteiras mais abertas e facilitavam a entrada, às vezes sem exigência, por exemplo, de vacina de Covid ou sem exigência de algum visto específico. Então, a Inglaterra foi um país que abriu muito fácil as portas pós-pandemia. Então, ele começou a não exigir a questão da vacina antes do que os outros, ele já não exigia visto para até 180 dias para brasileiro. E cidades, por exemplo, como Liverpool, que fica ao norte da Inglaterra, não é como, por exemplo, Londres, que as pessoas normalmente falam muito de Londres, mas existem alternativas de cidades menores em outras regiões da Inglaterra que fica com valor muito equivalente, por exemplo, a destinos no Canadá. Então, hoje a gente continua, claro, tendo o Canadá como um destino importante, sem dúvida, né? O dólar canadense é mais desvalorizado que o dólar americano, então é um destino que tem uma busca de alunos, principalmente para os alunos que vão fazer college também, que querem depois estender os estudos, até para fazer uma imigração, um processo de imigração legal no Canadá. O país é muito receptivo para esse processo, até para famílias, né, que vão com filhos menores. Mas é um formato um pouco diferente. Eu acho que ele já pega um aluno um pouco mais velho, que já tem essa ideia de talvez permanecer, de tirar o processo de cidadania. Você diz um pouco mais velho, seria em torno de que idade? Em torno de 25, 30, 35 anos. Porque tem o aluno que vai para o high school e volta, mas muito dos alunos que começaram a ir para o Canadá também foi por essa ideia de fazer um college, de fazer uma escola que permitisse trabalhar. Enfim, tiveram algumas mudanças nas regras do Departamento de Educação do Canadá nesses E até meses. fixar residência lá no Canadá, talvez. Isso. Muitas pessoas, muitos pernambucanos fizeram um processo de imigração no Canadá através da educação. Então foram, por exemplo, se matricularam na pós-graduação no Canadá, foram com a família e hoje, depois de 4, 5 anos, já tem a cidadania canadense. E tem um público que foi só para o high school, que a gente também tem esse formato, e aí voltou para terminar os estudos aqui, né? Porque a questão do que o intercâmbio ele é meio viciante. Quando você vai uma vez, às vezes você quer ir outras vezes. Então, às vezes acontece do aluno ir para fazer o high school com 16 anos, e aí ele volta com 18 e ele fala, eu quero fazer faculdade lá. Né, porque ele teve aquela vivência, né, bem sucedida mais jovem e decide fazer faculdade lá mais tarde. Então também tem essa vertente aí. Eu vou falar por experiência própria. Minha filha fez 3 intercâmbios, mas nada se compara a Marina, que fez 11 intercâmbios. O que é que você tira dessa experiência? O que é que você diz para o nosso seguidor que está aqui nos escutando? 11 intercâmbios. Que tipos de intercâmbios você fez e quais marcaram mais? E quais você diz, não, faça esse que é importantíssimo? Todos marcam, e eu acho que tanto do mais curto ao mais longo, porque eu acho que toda a experiência internacional ela é válida. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam, Marina, você acha que vale a pena fazer um intercâmbio de um mês ou de 2 semanas? Acho que vale, porque eu acho que tudo agrega, né? E depende muito do nível que a pessoa tem daquele idioma. Se a pessoa já vai com um nível muito avançado do idioma, às vezes um período mais curto funciona. No meu caso, eu já estudava inglês há muito tempo aqui, então eu comecei a minha vivência de intercâmbios fazendo summer camps, fazendo cursos curtos. Explica aí o que é summer camp. Os summer camps são os cursos de férias, então pode ser tanto summer do verão ou inter no inverno. Então eu fiz 2 na Inglaterra durante as férias de julho e fiz 2 nas férias de janeiro, que seria o winter, um na Califórnia e o outro na Austrália. E aí, quando eu já estava com 16 anos, eu já fui para uma experiência mais longa. Já tinha feito o test drive das experiências curtas. E aí, fui para uma experiência mais longa, já para aperfeiçoar um outro idioma, que seria o francês, né? Como minha mãe tinha sido
professora de francês, tinha toda essa referência do francês na minha casa, houve esse estímulo familiar para ir aprender a aperfeiçoar, né, o francês. E aí eu fiz em La Rochelle e depois em Paris. Aí eu voltei para Recife, comecei a fazer espanhol aqui mesmo, e aí prestei vestibular, coloquei segunda entrada, tem essa possibilidade, algumas pessoas às vezes fazem isso. E aí passei 6 meses fazendo curso de inglês para negócios no Canadá. E aí fiz 3 meses em Vancouver, 3 meses em Toronto. E aí quando eu voltei, eu iniciei o alemão. E aí eu passei mais 2 férias fazendo cursos de férias na Alemanha para aperfeiçoar o alemão. E meu último intercâmbio foi o de trabalho, que a gente tem algumas opções de intercâmbio de trabalho, e eu fiz o de trabalho nos parques da Disney. E aí eu passei 3 meses trabalhando no MGM, né, que hoje é Hollywood Studios, nas lojas do MGM. Agora, com relação àquele intercâmbio tradicional, em que o adolescente vai para a casa de família, existe hoje muito medo em relação à casa de família. O que é que você diz em relação a isso? Essas famílias, elas são todas cadastradas, né? Normalmente pela instituição de ensino ou pela escola, né? Que a gente vai estar fazendo essa ponte. Então, existe, por exemplo, antecedentes criminais, existe um controle de a estrutura da casa, onde ela fica localizada, se ela tem condições de receber esse estudante. Então, assim, o que eu sempre falo é que são pessoas cuidando de pessoas. Mas, às vezes, as pessoas podem ter problemas, né? Eu já tive uma vez um caso de uma pessoa que foi para uma casa de família X, tinha amado, e aí uma outra estudante pediu para ir para essa mesma casa. E aí o casal estava se separando. Então, não era a mesma experiência, porque, obviamente, eram pessoas que estavam passando por uma fase difícil. Então, nesse caso, é importante ter esse suporte da agência, da escola, de ser instituições sérias, porque, dependendo, obviamente, do problema, é possível solicitar uma troca de acomodação, né, para outra família. Mas também tem questões de choques culturais também. Então, às vezes eu falo assim, a alimentação é assim, a gente vê muito, controlava, tinha que tomar só um banho por dia. Isso aí já é choque cultural. Então, tem questões que a gente fala, não, isso é um problema, vamos verificar para fazer essa troca. E tem questões que falam, isso é uma questão cultural. Se a gente mudar de família, provavelmente vai ter essa característica. Então, assim, mas a gente vem sentindo uma tendência dessa nova geração de preferir ficar na escola. Diferente da minha geração, que a maioria ficava em casa de família. Então tá tendo essa tendência mesmo da maioria querer ficar acomodado na escola. E como é que funciona a acomodação na escola? A acomodação na escola tem a vantagem de você estar vivendo aquele universo onde aquela regra é para todos, então isso facilita. Tem a vantagem de você, em muitos casos, ter o seu quarto individual, às vezes o banheiro privativo, em outras situações você vai compartilhar o banheiro ou o quarto com outros estudantes. Mas mesmo sendo acomodação na escola, a maioria das escolas, isso cabe muito tanto para os alunos que vão fazer o high school, ficar numa boarding school, para os alunos que vão fazer a universidade, que a gente também tem a parte da universidade fora, e aí normalmente o primeiro ano eles ficam acomodados na universidade, no campus da universidade, é essa convivência com diferentes culturas, que na verdade se estende do período da sala de aula para o dobro do tempo que se estende também enquanto eles estão no alojamento. Eu acho que é super válido, eu acho que agrega, eles vão ter irmãos de outras nacionalidades, e existe sempre a figura do dorm parent, que seria o papel de um pai ou de uma mãe, de um maior responsável, um funcionário da escola que reside ali com aquele grupo de alunos e que é o maior responsável para uma emergência. Então ele atua como um papel de um pai ou de uma mãe dentro para aquele grupo menor, mais reduzido de alunos. Então é como se fosse uma mini família, vamos dizer assim. Agora a gente fica preocupada, eu acho que os pais ou até o próprio adulto quando vai, se vai ter um suporte aqui do Brasil, de vocês, do STB neste caso. Se precisar ligar, mandar mensagem, hoje em dia o WhatsApp, que é muito fácil, vocês têm esse suporte 24 horas? 24 horas, assim, meu celular está sempre ligado, ele não desliga, sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, assim, o aluno, ele tem acesso e os pais também, então isso pra gente é uma coisa, assim, inegociável. A gente precisa estar disponível realmente para essa família. Os casos de emergência, graças a Deus, são muito, né, são de minoria. Mas quando tem alguma questão médica, alguma questão de acidente ou qualquer coisa, realmente, assim, esse suporte faz toda a diferença. A gente teve recentemente o caso de uma aluna que precisou fazer uma cirurgia
né, durante o intercâmbio, então a gente precisou coordenar tudo isso de longe. Porque a intercorrência ocorre até a gente em viagem, eu já passei mal em viagem, a gente precisa às vezes de um apoio e é importante. Sim, a gente tem todo esse suporte, a gente fala que o intercâmbio ele só termina quando o aluno volta para o Brasil. E eu fico muito feliz de ver realmente esse aluno florescer, porque às vezes você vê ele vai muito inseguro quando é mais novo, né? Ele vai às vezes cheio de medos, e aí em algum momento a coisa começa a desabrochar, tem demandas que ele fazia que ele depois passa a resolver sozinho. Então eu brinco que às vezes o idioma ele é um complemento do intercâmbio, porque muitas das pessoas vão para o intercâmbio pensando no idioma, mas quando elas vivenciam tudo que o intercâmbio pode proporcionar para a evolução realmente daquela pessoa, eles veem que o idioma é bacana, é legal, mas assim, é tudo tão maior do que o idioma, é o jogo de cintura, é a capacidade de adaptação a mudanças, é a flexibilidade, são habilidades que a gente chama hoje tão importantes do mercado, que são as soft skills, que ele vai desenvolver durante o intercâmbio, porque aqui acaba que muitas dessas famílias super protegem, é natural, às vezes a gente mora numa cidade, né, que tem alguns índices de violência, etc. Então, é muito bacana, os meninos falam isso pra mim muito. Ai, Marina, eu adorei pegar o ônibus, eu adorei ir de trem pra outra cidade, eu me sentia tão segura de andar na rua e sabia que eu não ia ser assaltado. Então, tem coisas que você fala entre bobas, que os alunos dão super valor e os pais ficam muito felizes por poder dar essa autonomia com segurança. É muito interessante isso. Agora vamos falar de uma grande novidade. É fazer, né, intercâmbio a partir dos 50, 60 anos. As pessoas estão se descobrindo, né, que é a partir de uma certa idade, depois que já se aposentaram ou não se aposentaram, mas já podem hoje, como você disse mesmo, né, com esse trabalho remoto, se dar o luxo de fazer um intercâmbio já com outro olhar, o olhar da maturidade. Exatamente, e assim, isso é fantástico, porque a longevidade, a gente sabe, né, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais saudáveis, praticando esportes até muito, né, até uma idade mais extensa, e o intercâmbio, ele realmente, ele está acompanhando esse movimento. As pessoas não estão querendo aposentar e ficar ali de bob fazendo tricô. As pessoas querem aposentar ou às vezes nem aposentar, querem continuar atuantes. E realmente tem estudos que comprovam o quão importante é o exercício do idioma, até mesmo para a questão do Alzheimer, né? Tem estudos que comprovam que você aumenta em 50% as suas chances de não ter Alzheimer se você aprende outro idioma. 50% é muita coisa. Eu já entrevistei, inclusive, aqui, a doutora Silvia Laurentino. Ela disse, olha, não é o inglês que você sabe que você tem que reviver. Você tem que aprender o desafio e aprender alemão que você não sabe. Aí você está exercitando outra parte do seu cérebro. Foi o que ela me disse aqui sentada aqui comigo. E é isso, e assim, é muito gostoso você ver exatamente esse desenvolvimento dessa segunda adolescência, vamos dizer Fazer assim. um desafio. É um desafio. A gente teve aquele momento do summer camp que eu comentei dos adolescentes, aí depois essa pessoa entrou normalmente numa rotina de trabalho intensa, filhos e etc. E aí ela chegou no momento que ela fala, poxa, agora eu tenho mais um momento para mim. Né? E aí a gente está vendo casos tanto de viúvas aposentadas, como casais que aproveitam as férias para ir. E é muito legal, porque eles têm turmas específicas para essa faixa etária. Esse movimento dos Silver Fox, né, cabeças grisalhas, como estão sendo chamadas essa geração, ele está aumentando a cada ano. Então, há 5 anos atrás, a gente estava falando do mercado 30+. Depois, as escolas se atualizaram, então, com as turmas 40+. Depois 50+, e agora as turmas 60+, quer dizer, eu gostaria de daqui a 5 anos estar de volta para falar das turmas 70+. Já. Porque daqui a pouco. Então isso é muito bacana e assim, é muito interessante como realmente esse público, ele gosta de agregar não só a questão do idioma, como um pouco mais de conforto. Muitos deles alugam apartamento e tal, até para ficar com mais autonomia. Porque já é outro padrão, né? A pessoa já está mais equilibrada financeiramente, já é outro tipo de exigência, de locais mais, vamos dizer assim, um pouco mais de conforto, porque também você não se submete a todo tipo de lugar. Isso. E existem pessoas que optam por voltar a ser estudante raiz mesmo. Não, eu quero ir para viver a experiência que eu não pude viver quando adolescente, vou ficar em casa de família. A gente tem esse perfil também.
Então isso é muito legal. Que coisa, né? Uma pessoa se topar, ficar em casa de família, fazer uma troca mesmo. Que legal isso. A gente teve um caso de uma senhora que ela foi e a host mother, a mãe dela tinha a idade dela, 70. Então eles viraram melhores amigas. Melhores amigos, best friends. Não foi host mother, foi best friends. Que coisa legal, que interessante isso. E o custo é muito alto? Não é muito alto, porque normalmente o pessoal que vai com 60 a mais, eles também não ficam tanto tempo. A gente tem um público que vai por um sabático, que existem também essas pessoas que às vezes têm condição de ficar mais tempo, trabalhando de forma remota. Também outro fenômeno, o Anywhere Office, de você poder trabalhar de todo lugar do mundo. A gente estava conversando até no intervalo, na Inglaterra, se você começa o seu dia estudando, meio-dia o Brasil está abrindo. Então a pessoa estuda de manhã, vamos dizer, um executivo, ele estuda de manhã e a partir do meio-dia o Brasil está abrindo, ele consegue trabalhar de forma remota normalmente. E o aluno que vai mais, né, maior, 60 a mais, 70 a mais, ele às vezes tem uma tranquilidade maior na questão de trabalho e ele pode ficar às vezes mais tempo, existe essa possibilidade também, mas se ele for ficar só um mês, não é um custo alto, é muito similar ao custo de um jovem de 16, 17 anos. A diferença é que eles incluem atividades e passeios interessantes para esse público. Então, por exemplo, África do Sul, o real vale mais do que o rand, a moeda sul-africana. O aluno combina o idioma inglês, né, com, por exemplo, visita a vinícolas. Então, uma atividade interessante para esse público, né? Não vai ser uma coisa tipo parque de diversões, que às vezes não vai atrair tanto. Então, Itália, vai um casal ou vai duas amigas de 60 a mais, vão fazer aula de italiano de manhã e vão fazer história da arte à tarde. Então, existem muitas variações possíveis e isso é que é muito bacana do nosso trabalho, a gente ouvir essa demanda do público, seja qual a idade, de 8 a 80 anos, e a gente personalizar cada vez mais, deixar aquela experiência cada vez mais com a carinha de cada pessoa. Então vamos dizer assim que hoje o que a gente pode falar? Que vocês têm um intercâmbio customizado. 100% customizado. Existem escolas que tem datas de início todas as segundas-feiras. Então, assim, não existe aquela só uma vez por ano, não. Tem escolas que têm data de início toda segunda-feira, funcionando de 365 dias no ano. Então, dá para a pessoa viabilizar no período que ela pode. Não posso julho, não tem problema. Tem turmas em outubro, tem turmas em abril, que são períodos normalmente de passagem aérea mais barata. Que a pessoa, inclusive, pode casar com suas férias de trabalho. Exatamente. E outra coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que também é uma coisa interessante dessa nova demanda, é para o público adolescente que está cada vez mais fluente no idioma, dois movimentos. Um é ele fazer o high school de um idioma que ele ainda não tem tanta fluência e que tem um custo-benefício muito bom. Então, França e Alemanha... Então, vamos traduzir isso aí. Hoje, todo mundo faz escola bilíngue. Isso. Toda essa geração Z já nasceu fazendo escola bilíngue, já domina o português e o inglês. Quando for fazer o intercâmbio, deve optar por uma língua diferente, é isso? Muitas pessoas já se sentem seguras no inglês. É uma coisa que eu sempre pergunto. Você se sente seguro? E se o aluno fala, não, eu não me sinto. Então, vamos consolidar esse inglês. Mas tem alunos que falam, não, eu me sinto 100% seguro. Tenho interesse em aprender um outro idioma. Já iniciei aulas de francês ou de alemão, né, ou de espanhol. Gostaria de fazer o high school para esse outro idioma. Então, a gente tem destinos como França, Alemanha ou Espanha, que vai ter um custo-benefício super bom, porque tem justamente a escola pública com a casa de família, com preço similar àquele de Estados Unidos, escola pública, família voluntária que a gente falou lá atrás, ou as opções de Suíça, onde o aluno vai escolher o cantão italiano, o cantão alemão ou o cantão francês para ficar numa boarding school, onde ele vai ter o idioma inglês combinado com outro idioma. Essa é uma tendência, porque eles realmente estão terminando o inglês cada vez mais cedo. E eles falam inglês hoje, né? Eles se comunicam pelo WhatsApp, pelo Instagram, tudo é inglês hoje. A geração Z já nasce falando inglês. E a outra tendência muito forte, exatamente porque esse aluno ele já está falando inglês desde muito cedo, é ele querer que o summer camp dele, que o curso de férias dele seja direcionado para uma área específica que ele pensa em estudar. Então eu tive na temporada passada um aluno que ele estava na dúvida se ele queria fazer medicina ou administração, uma dúvida muito comum.
E aí ele fez 2 semanas de preparação do que seria o curso de medicina. Ele foi para a Inglaterra. Que coisa interessante. E 2 semanas do que seria o curso de administração. Então eles fazem visitas a empresas, visitas a hospitais, eles fazem vocabulário técnico, como seria a sua vida acadêmica num cenário e em outro. Que coisa interessante, eu estou encantada com isso. Então ele dá um test drive. Teve uma outra aluna minha que ela estava na dúvida se fazia administração ou arquitetura. E ela foi fazer um summer camp só de arquitetura. Quando ela voltou, eu falei, e aí? Ela disse, adorei, quero fazer administração. Então, assim, ela entendeu que ela gostava da parte de decoração como um hobby, mas não para formação profissional. Então, a mãe, na época, me comentou, ela disse, Marina, foi ótimo. Imagina ela passar 2 anos na faculdade de arquitetura para chegar à conclusão que não era isso que ela queria. A gente consolidou a formação dela em 30 dias. Em 30 dias ela resolveu a vida dela, porque ela teve um test drive do que era arquitetura. Que coisa, eu tô realmente encantada. Eu sou de outra geração que ainda estava pensando naquele intercâmbio tradicional de 6 meses, 1 ano nos Estados Unidos ou no Canadá, e realmente a coisa mudou muito. Agora eu queria saber uma pergunta que eu sempre faço, e cidade grande ou cidade pequena? Eu sou fã das cidades pequenas. Eu acho que as cidades pequenas, elas dão uma vivência mais local. Eu comentei que quando eu fiz intercâmbio na França, todo mundo que vai para a França fala, ai, porque o francês ele é chato, não sei o quê. O parisiense, ele recebe, a cidade que mais recebe, uma das que recebe mais turista no mundo. No mundo, não tem realmente muita paciência de uma maneira geral. Mas se você vai para qualquer outra cidade do interior da França, são pessoas receptivas sim, são simpáticas, recebem você bem, conversam, lhe ajudam. Então eu acho que para um adolescente, se ele comparar da cidade que eu morei, La Rochelle, com Paris, eu fui mais acolhida em La Rochelle do que no meu intercâmbio de Paris. Porque era uma cidade menorzinha. A gente sente muito esse movimento também em relação à Inglaterra. Um aluno mais novinho, de 16 anos, que opta por Cambridge, por Oxford, ele se sente mais acolhido ali do que uma Londres. Então eu acho que uma Londres é maravilhosa, mas eu acho que 18 mais, fantástico. Mas um aluno de 14, 15 anos, uma cidade menorzinha, eu acho que ela acolhe mais. Eu acho que até para qualquer idade, porque vamos pegar aqui nosso exemplo, né? Recife é maravilhoso, mas se você for para uma cidade menorzinha, você é mais bem cuidado, porque você tem mais tempo para cuidar, e uma cidade grande, todo mundo corre muito, não é isso? E brasileiro acaba sendo novidade ali, né? Porque se uma cidade grande, cosmopolita, tem gente do mundo inteiro, então assim, não é novidade. Eu já tive casos de aluno que foi para a cidade no meio do nada, no Missouri, nos Estados Unidos, saiu um jornal da cidade, porque ninguém nunca tinha visto um brasileiro. Ele tinha sido assim, foi uma novidade na cidade. Então, eu acho que também tem isso. As pessoas estão mais curiosas. Nossa, você é do Brasil, me fale mais sobre isso. É diferente de você ir para uma cidade que recebe vários brasileiros, né? E com relação hoje a dinheiro, é muito fácil levar dinheiro hoje com as crianças, né? Porque tudo hoje é digital. Sim, e cada vez mais eles estão aceitando menos dinheiro em espécie. A gente está tendo vários relatos. Há 5 anos atrás se falava disso na China, mas hoje a gente está vendo isso na Inglaterra, né? A pessoa querer pagar em dinheiro e não conseguir, em muitos casos. Aqui mesmo, né? Até já virou meme, né? O pessoal chega com real, o que é isso? Não sei mais o que é. Então, essa é uma parte fácil que os pais podem também se desencanar em relação ao intercâmbio. Sim. Tudo digital, leva o dinheiro digital na cartão conta. De débito, tem algumas opções, como o Wise, né? Que tem até um IOF menor, então tem muitas opções e é muito prático, realmente. E os jovens se dão bem, lidam bem, é fácil de, vamos supor assim, administrar esse dinheiro, não haver um gasto excessivo pelo jovem. Eu recomendo estabelecer um dia, se for uma experiência mais longa, estabelecer um dia no mês para fazer esse depósito, não deixar aquele dinheiro todo à disposição. E aí a gente recomenda normalmente uma média de 800 a 1.000 da moeda do local por mês, para aquele jovem gerir aquele dinheirinho dele. Então ele vai ter aquela continha e ele vai gerir. Isso é muito importante, a administração financeira, para não ter muito dinheiro à disposição do jovem, né? É importante que tenha ali para ele gerir, mas não sem saber o que vai usar, né? Agora eu quero saber, eu vou fazer intercâmbio, decido fazer intercâmbio, procuro Marina Mota. Como é que eu chego até Marina Mota para tentar saber um pouco mais sobre intercâmbio e qual intercâmbio cabe para mim? Como é que acontece esse approach? Nós fazemos atendimentos presenciais e online, né? Tem gente que às vezes não tem tempo, prefere fazer online, mas o nosso escritório fica no Empresarial Rio Mar. Nós ficamos muito tempo aqui perto da onde você está, da Copergás, mas a gente se mudou na pandemia para o Empresarial Rio Mar.
Então, a gente está lá desde então e é só agendar um atendimento com a gente. Tanto eu como minha equipe, a gente faz sempre o atendimento por agendamento e a gente senta realmente e ouve com tempo, com tranquilidade, cada família, para poder fazer essa sondagem, entender qual é a demanda, a disposição financeira de cada um, para a gente poder fazer esse planejamento do sonho, executar e depois ter a certeza que eles vão voltar com muitas histórias para contar e experiências bem-sucedidas, que é o que a gente mais busca. E vamos falar um pouquinho agora, para a gente terminar, dos seus 2 livros. Quem quiser ver ou ler, como é que faz? O primeiro foi Intercâmbio de A a Z, ele está esgotado, graças a Deus, foi para a 4ª edição e aí eu não refiz. E o segundo foi Intercâmbio na Era Digital, que foi, na verdade, a versão do Intercâmbio de A a Z repaginada no universo digital. Então, como mudou a forma de fazer intercâmbio. Na minha época eu escrevia cartas, né? Hoje a gente faz FaceTime, então eu falo um pouquinho disso, dos aplicativos de viagem. O livro hoje fica disponível no STB, né? No escritório, e a gente tem esse benefício para os nossos alunos também intercambistas. Marina, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Sucesso. Obrigada, mais ainda. Beca. E a gente se encontra aí fazendo intercâmbio pelo mundo. E nós vamos agradecer a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 32 municípios do estado de Pernambuco.